Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que tenhamos um ótimo e maravilhoso dia. Nós temos feito um estudo sobre Mateus capítulo número 5, onde nós temos lá o Sermão da Montanha, o Sermão das Beatitudes, como é muito conhecido, e já estamos já no versículo de número 30. Hoje nós vamos dar prosseguimento, mas aqui faremos uma breve retorno para a gente entender bem que Jesus sobe no monte, passa a pregar sobre as bem-aventuranças dos pobres, porque recebe o reino, os que choram, porque serão consolados, e seu assunto continua, até que ele diz que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Fizemos uma comparação com Marcos, onde ele diz que serão queimados com sal e salgados com fogo no dia do juízo, aqueles e aquelas que não permanecerem na fé, na esperança do amor de Deus pleno que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vimos também no verso de número 17 que ele declara que ele não veio fazer mudança e nem destruir a lei e os profetas, mas veio cumpri-los. É o capítulo 5, versículo de número 17. Na verdade, o que isso quer dizer é o seguinte: a gente pode dizer que Jesus reconhece a autoridade divina da lei. Ele não entra no mérito da questão. Porém, como Messias, ele se declara autorizado a suplementar, melhorar e aprimorar a lei. Pode tirar conclusões e princípios latentes que tem ali na lei que ele está apresentando para os seus discípulos e todos os seus ouvintes, bem como desautorizar as deduções falsas, e que tinham muitas no seu tempo, anteriormente extraídas dessas leis. Então, nós vamos ver nesse capítulo 5 que Jesus ele vai usar muitas vezes o termo vós ouvistes, ao invés de dizer está escrito. Por que ele vai dizer vós ouvistes? Porque ele vai fazer uma comparação. Olha, os rabinos têm ensinado assim. Os doutores têm falado para vocês assim, os escribas em geral. Os fariseus têm dito para vocês que é para vocês fazerem dessa maneira. Aí ele vai dizer, eu, porém, digo que é assim. Aí ele vai, aí você, como ele quer que seja feito. Jesus jamais vai ficar contra a lei, os 10 mandamentos, contra Moisés e contra os profetas. Ele vai apresentar, ele está expondo que o falso entendimento que com o passar dos séculos a escola rabínica tem feito outras interpretações que não lhe são devidas. E ele, como Messias, como Salvador, como Redentor e enviado do Pai, está autorizado a falar e apresentar. Ó, é dessa forma, é desta maneira, e é assim que vocês têm que fazer. Por isso que, quando ele diz, vós ouvistes, ele não está botando no mesmo nível de está escrito. Mas deixa claro, Jesus está denunciando claramente que os escribas, os doutores, os fariseus e tantos outros mestres estavam ensinando erroneamente interpretações da lei e do uso do dia a dia, como lidar com isso, né? Por isso é que no determinado versículo ele vai dizer, olha, se a vossa justiça não exceder a desses escribas e destes fariseus, vocês não vão herdar o reino dos céus, né? Essa forma de viver a lei, do legalismo e a religiosidade que eles estão vivendo, isso não condiz com o que a Escritura está pedindo, com o que está escrito ali na lei, com o que Deus está requerendo de cada um de nós. É nesse sentido que Jesus, então, aborda este assunto. Então, ele vai dizer, vai começar um assunto dizendo que temos que cumprir a palavra, porque quem retirar alguma coisa dessa palavra vai ser chamado pequeno no reino dos céus, está no verso 19, e o que cumprir essa palavra, ensinar, vai ser chamado grande no reino dos céus. Então a gente vai entender bem isso aí. Nós falamos na semana passada já que esse pequeno e grande não é de cargo e de ofício, mas é da pessoa ser ou não herdeiro pleno desse reino, dessa herança maravilhosa. Que o pequeno, quando ele é menor,
ele, mesmo sendo herdeiro do dono, ele não toma conta de nada. Quem toma conta são os tutores, que resolvem e fazem por ele. Ele mesmo, ele é como qualquer servo, quando ele tem a menor idade. Acredito que nós até citamos o caso do Dom Pedro II, o rei aqui do Brasil. Dom Pedro, o príncipe regente, foi para Portugal guerrear contra o irmão que usurpou a coroa da filha de Pedro I. E o Pedro, então, deixou seu filho aos cuidados do Bonifácio e depois outros tutores. Até que quando começou muita disputa a respeito de quem iria governar como príncipe, eles fizeram uma lei dando a maioridade para o príncipe. E então ele assumiu como rei antes da idade que deveria ter. Então aqui ele está falando, o pequeno e o grande não é cargo, não é ofício. É um general, um soldado raso, de jeito nenhum. Está falando dessa possibilidade de usufruir de todo o direito. Você só usufrui se você for grande. O pequeno não usufrui. Tutores tomam conta por ele. Também vimos aqui de quem chama o irmão de boba, ou de raca, ou de louco, é réu do fogo do inferno. Interessante que esse réu do fogo do inferno, tanto aqui como quando ele diz do olho e da mão fazer pecar, a palavra é geena no grego. A nossa tradução, João Ferreira, que eu estou usando aqui, é inferno. Geena. Geena é uma contração, uma helenização do Vale de Inom, onde eram feitos lá muitos séculos antes sacrifícios de holocausto, ali em Jerusalém, que nos tempos de Jesus é um lixão, onde são incinerados todos os lixos e todos os restos e dejetos que são ali lançados. E aí virou um incinerador público. Então Jesus vai usar, e aí naquela época eles falavam Geena, era o Vale de Inom. Então aqui Jesus está denunciando, olha, aquele que se permitir ser dominado pelos seus próprios olhos, porque o olho ele abstrai toda a informação. A gente vê o que é belo, o que não é, então, e abstrai. A mão é sentido de operar, de fazer. Então, se o teu olho te faz pecar, diz, arranca fora, joga fora, lança fora. Se teu olhar está sendo mal, o teu corpo será todo tenebroso. Nós já lemos na semana passada, e cuidado que a luz que há em ti não se torne trevas, senão essas trevas serão imensas. Então, é importante a gente entender que o que pode desenvolver de desejo no nosso coração, não praticá-lo. Buscar uma compreensão e um estado de espírito mental, né? Espiritual, psicológico, emocional, humano, que a gente tem um domínio próprio. Né? Sermos temperantes, homens e mulheres temperantes que dominam aqueles desejos e aquelas vontades e aquelas coisas que nos afastam de Deus, da sua justiça, do seu amor, da verdadeira e plena religiosidade vivida em Cristo Jesus. Então, essa é de extrema importância estarmos atentos a isso. Ele diz, então é melhor você entrar caolho, cego de um olho no céu, caolho, né? Do que perder a salvação e ser lançado no inferno. É melhor você entrar sem um membro do seu corpo, diz aqui no verso 30, do que todo o seu corpo ser lançado nessa geena, nesse inferno. Então isso é muito perigoso quando nós nos permitimos sermos dominados pelos nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, sem seguirmos o que Deus está ensinando na sua lei, o que Jesus está apresentando para cada um de nós na compreensão da sua palavra e da sua verdade. Aqueles excessos cometidos pelos escribas, pelos fariseus, na sua espontaneidade de religiosidade para aparecer diante dos outros, Jesus vai quebrando isso aí tudinho, vai esmiuçando e vai mostrando como deve ser a praxis do dia a dia de um verdadeiro cristão, de um homem, de uma mulher que compreendeu a verdade, que aprendeu sobre o Evangelho e a palavra de Deus. Então, quando Jesus, nesses versos, está tratando de lidar com o irmão, você não chama ele de bobo, nem de tolo, nem de idiota, nem de raca, nem nada disso. Ele está dizendo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Como está lá em Levítico capítulo 19, entendeu? Você não pode nem xingar, nem menosprezar o seu irmão, né? Ao usar uma analogia, uma metáfora do corpo para falar de arrancar o olho ou a mão, Jesus não está mandando ninguém extirpar membro nenhum do seu corpo. Vai lá e corta e tira. Nada disso.
Já soube de pessoas que praticaram esse excesso, um negócio assim terrível. Jesus jamais iria dar uma palavra dessa incentivando as pessoas a se mutilarem. Em hipótese alguma, ele está usando uma figura de linguagem para deixar claro que nós temos que extirpar todas essas coisas, todas essas tendências, entendeu? Através da linguagem do corpo. É fazer a nossa prática, né? É fazer a nossa prática. E ele usa a linguagem do olho por causa da cobiça, que é o último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, o boi do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, na hora de lidar com o próximo, coisa bem livre, bem espontânea no nosso relacionamento com as pessoas, né? Jesus recupera e reconduz, né, esse preceito à sua pureza primitiva, advertindo, né, a necessidade de guardar atentamente os nossos sentidos. Guardar atentamente os nossos sentidos, subordinando os valores terrenos pelos valores eternos. É isso que Jesus está ensinando. Olha, nós temos que subordinar os nossos valores terrenos, que a gente vai desenvolvendo nossos valores terrenos do dia a dia, do nosso desejo, da nossa vontade, nossos sonhos, nossos projetos, as nossas visões, o que a gente vê, o que a gente entende, o que a gente quer. Então ele falou, esses desejos têm que ser subordinados, esses valores seus, nossos, né? Tem que ser subordinado aos valores eternos. Os valores terrenos que aprendemos a lidar com ele terrenamente têm que ser subordinados aos valores eternos de Deus na sua palavra, na sua lei e na sua vontade. E isso tem que ser adotado no nosso dia a dia. Tem que ser plenamente entendido, compreendido. É por isso que ele vai começar dizendo que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, e com o cumprimento da lei e dos profetas nele, para ensinar, olha, eu vou mostrar para vocês como podemos nos capacitar a cumprir melhor os valores eternos de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Ensinaram vocês coisas erradas. Ensinaram ao contrário do que Deus está requerendo de cada um de nós. E até mesmo exigindo como servos seus. A gente não pode esquecer que nós somos, como Abraão, amigos de Deus, mas somos servos de Deus em Cristo Jesus. E todo senhor, que é um domus ou um déspota, né, ou Adonai da Bíblia Sagrada, ou até mesmo antes de Adonai, que é o Baal, não o Baal, o Deus de Canaã. O Baal é uma palavra hebraica que quer dizer senhor, marido, dono, de quem eu sou servo. Nós temos obediências, assim como temos aos patrões, aos chefes de departamentos, não é isso? Aos supervisores, às autoridades, né? Então, olha, tem coisas que vocês têm que cumprir, e da melhor maneira possível. Estes outros mestres aí tiraram coisas falsas da Escritura Sagrada. Não é bem isso que está escrito, não. O que está escrito eu vou ensinar para vocês. Aí Jesus vai lá e mostra, explica, ensina, exemplifica, faz as comparações e pratica. Ele vai dizer, eu não vim mudar a lei nem os profetas, eu vim cumprir, eu vim ensinar como se lida com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus e a verdade de Deus. E ele agora vai chamar-nos a atenção para dizer como lidar então com o irmão através do perdão. Se você tem alguma coisa contra teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve com ele, peça o teu perdão. Não venha trazer a tua oferta sem que antes tenha resolvido a sua situação com o teu irmão. Na semana passada nós falamos até daquele moço que devia 10 mil talentos e o outro que devia ele 50 dinheiros, e o perdão que ele recebeu do rei e a falta de misericórdia que ele teve para com o outro quando encontrou na rua que o devia 50 dinheiros. Então é para essa comparação que Jesus está nos chamando a atenção. Jejum, Santa Ceia, Páscoa, qualquer outra coisa que venhamos praticar diante de Deus, orações e louvor, tudo isso, se não houver perdão da minha parte, da tua parte, da nossa parte, uns com os outros, não vai ter validade nenhuma. Ao contrário, diz ele que vai ser levado a juízo diante de um tribunal e cada um de nós vão ter que pagar, como diz o verso 26, o finalzinho, até o último ceitil. Que tenhamos bastante atenção a respeito dessas coisas
rememorizamos tudo o que passou, tá certo? Para agora adentrarmos no versículo 31. Que eu e você, na nossa praxis de fé, jamais venhamos ter qualquer tipo de atitude aonde disse Jesus aqui que venhamos ser lançados no inferno, na geena, vai ser plenamente eliminado. Antes, o contrário. Se qualquer fogo vier sobre nós, será o do Espírito Santo para a purificação de cada um de nós, no nome de Jesus.